Olha, meus amigos, quando nós vamos consolidar, pôr ali em prática uma avaliação de desempenho, todo o processo, toda a sistemática para a gente fazer essa avaliação de desempenho acontecer, uma das condições-chave é justamente definir quem serão os avaliadores. A gente pode ter, de uma maneira geral, todos os funcionários ali que entrem na condição de serem avaliados, mas é imprescindível nós termos condições de identificar quem serão os avaliadores, quem de fato vai poder manifestar a sua opinião, vai ter essa capacidade de analisar se a forma como o trabalho está sendo desenvolvido por aqueles funcionários realmente esteja coerente com os propósitos, com a missão, com os objetivos ali da organização. Definir quem serão os avaliadores implica, nessa convicção, bom, eu sei que essa pessoa, esse perfil de público, realmente tem condições de analisar se o trabalho está sendo bem feito ou não, ou seja, tem condições de conhecer muito bem o que é esperado do desempenho daquele funcionário avaliado e, além disso, é um público do qual a gente pode confiar. Nós realmente podemos atribuir esse encargo de serem avaliadores, para projetarem ali como que estejam sendo percebidas as performances, as maneiras como os funcionários avaliados estejam realizando as suas tarefas naquele contexto. Então, essa videoaula vai se concentrar exatamente nisso, na definição de quem serão os avaliadores em uma avaliação de desempenho. E, logicamente, que dependendo do tipo de público, dependendo do tipo de perfil dos meus avaliadores, eu tenho condições até mesmo de determinar como que nós vamos ter aqui os nossos métodos, para conduzirmos a nossa avaliação de desempenho. Então, especificamente sobre as pessoas que poderão ser os avaliadores, nós temos aí, a condição de realizarmos uma autoavaliação. Autoavaliação, tem exatamente aí o prefixo auto, quer dizer, quem vai avaliar é o próprio, o avaliador vai ser o próprio avaliado, Quem vai avaliar vai ser a si próprio, vai ser a pessoa que vai falar do seu próprio desempenho. Esse é um método, que impossibilita ter ali um diagnóstico fiel à própria percepção do profissional que esteja sendo avaliado, mas a gente não pode esquecer, que eu falar do meu emprego, eu falar de como que eu esteja realizando o meu trabalho, é determinante para eu preservar aqui o meu emprego, para eu não incorrer nenhum risco de me desestabilizar ou de gerar alguma queixa que possa revelar que o meu desempenho não está sendo satisfatório e isso possa acabar culminando aí num possível desligamento. Então é preciso ter uma boa orientação como que nós vamos avaliar os funcionários a serem autoavaliadores, a falarem de si, a falarem de suas próprias maneiras de como que eles estejam realizando ali o seu trabalho. Então, quando a gente fala da autoavaliação, o próprio avaliado é o avaliador. O instrumento geralmente pode ser o mesmo aplicado aos gestores, ou seja, eu posso contar aqui com um formulário, eu posso contar aqui com um questionário, no qual o próprio funcionário vai registrar a forma como ele percebe os seus desempenhos. E pode ser até mesmo o mesmíssimo questionário que eu apliquei para a avaliação feita pelos gestores. As mesmas perguntas, os mesmos itens, de modo que o funcionário, ao projetar ali a sua autoavaliação, ele vai estar computando, vai estar pontuando ali os aspectos conforme ele mesmo consegue perceber da sua maneira de fazer as suas tarefas, Como vai ser aplicada previamente, a essa aplicação de formulário, convém realizar uma entrevista para conhecer o desempenho do profissional avaliado e, logicamente, aproveitar esse momento da entrevista para deixar muito claro que aquele profissional ele não precisa ter medo de sofrer alguma retaliação, que ele precisa sim ser extremamente sincero para garantir uma autoavaliação coerente àquilo que é o esperado, de ser conhecido da forma como os funcionários estejam trabalhando na organização. E pode contar também com comparações com análises obtidas em outras avaliações, como, por exemplo, a avaliação feita pelos supervisores. Isso pode implicar, inclusive, na necessidade de se tentar um consenso. Quando a gente usa a autoavaliação, é muito comum o seguinte: eu aplico ali, faço uma entrevista com o funcionário para sensibilizá-lo sobre a importância de ser sincero, para ele realmente ser objetivo na avaliação de si mesmo, e eu posso aplicar um questionário posterior com esse profissional para ele registrar como que o desempenho dele esteja sendo percebido, por ele próprio. Eu posso aplicar esse mesmo questionário com outros profissionais, até mesmo com o supervisor direto desse funcionário avaliado, e depois eu posso fazer uma comparação. E aí, o que essa pessoa identificou, o que ela informou aqui sobre si mesma?
É compatível com a maneira como ela está sendo percebida pelos outros profissionais, inclusive pelo seu próprio gestor, pelo seu próprio supervisor? A gente entra, inclusive, nessa discussão, né? A diferença entre o self ideal e o self real. Eu, ao fazer a minha autoavaliação, eu posso ter uma idealização, imaginar que meu desempenho está sendo muito bom, que eu realmente estou fazendo as minhas tarefas da maneira correta, em conformidade aos objetivos da organização, que eu realmente estou ali contribuindo significativamente para o sucesso da organização onde eu trabalho. Mas, no entanto, quando a gente vai comparar com o que está sendo percebido pelas outras pessoas, a gente acaba podendo aí ter uma surpresa. Olha, isso que você imagina que está sendo muito bem feito, na verdade, não está sendo assim, né? As outras pessoas não estão tendo essa mesma percepção. Você pode acreditar que você é um excelente profissional, mas, no entanto, quando a gente vai comparar aqui com a perspectiva de outras pessoas, nos surpreendemos porque você ainda tem, sim, necessidades de melhorar a sua maneira de realizar o seu trabalho. Então, isso é o que implica a autoavaliação. Se nós temos a autoavaliação, a gente tem aí também as heteroavaliações. Heteroavaliações é quando a gente vai consultar a opinião de outras pessoas. E aí a mais comum, né, é a heteroavaliação baseada na opinião do próprio gestor. Então a gente tem aqui a representação de uma hierarquia. O supervisor é que vai revelar para o subordinado ali como que o desempenho desse subordinado é percebido ali no departamento, é percebido pela chefia imediata, né? Uma vez que ele, que é o chefe imediato, que vai estar manifestando as suas opiniões. Além disso, a gente tem aí a preservação de uma ordem de comando. É claro que o gestor, o supervisor, ao avaliar o desempenho, ele vai considerar se aquele funcionário avaliado realmente, né, atende ao que ele pede, cumpre com os seus propósitos, se responsabiliza, né, em garantir ali a entrega daquilo que foi apresentado para aquele funcionário avaliado sob uma ordem de comando. E aí, esse funcionário ele realmente está comprometido em alcançar os objetivos? Ele realmente faz o que é esperado? Ele respeita aqui a minha ordem de comando? E isso vai ser inevitável de ser observado nesse tipo de avaliação. Mas a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Porque uma vez que o avaliador vai ser o supervisor, o chefe, o gestor que esteja na hierarquia superior imediata a esse funcionário avaliado, existe aí o risco para subjetividades perversas. O que isso significa? Se esse gestor não for muito bem sensibilizado sobre quais sejam de fato os propósitos ali daquela avaliação de desempenho, ele pode acabar culminando, né, em utilizar esse momento, esse processo, como um instrumento de poder perverso. E aí, se ele tem alguma implicância, até mesmo uma falta de afinidade pessoal e não profissional com aquele profissional que está sendo, com aquele funcionário que está sendo avaliado, ele pode acabar utilizando esse momento para denegrir a imagem daquele profissional, né, cometendo aí o viés da subjetividade, né, possivelmente o viés do efeito Horn, né, quando existe aí uma má intenção de prejudicar aquele funcionário avaliado, quando eu estou considerando apenas o que eu vejo de negativo, né, de não satisfatório no desempenho daquele profissional. E isso, logicamente, vai acabar prejudicando a imagem ali daquele profissional que foi avaliado. Então, a gente pode ter uma subjetividade perversa que pode culminar no efeito Horn, mas também pode acontecer o efeito halo. O efeito halo é o contrário do Horn. O Horn, se eu tenho ali a condição de prejudicar a reputação, manifestar que aquele funcionário avaliado ele só apresenta aspectos negativos, necessidades constantes de melhorias, o efeito halo já é o contrário. Eu posso ter um profissional que nem tem um desempenho tão excelente assim, mas justamente pela subjetividade do avaliador, e se o seu gestor, se o seu chefe imediato, né, quer promover esse funcionário de qualquer maneira, né, e existe ali até mesmo uma possível amizade, então ele quer favorecer esse funcionário avaliado, esse gestor ele pode se basear em algum pequeno aspecto, né, que nem vai ser o tão mais determinante no desempenho desse funcionário, e generaliza. Não, esse profissional aqui é um excelente profissional porque ele faz um excelente cafezinho, por exemplo, né? E não é a função principal daquele profissional fazer um bom cafezinho, né? Então eu posso me basear no aspecto sutil e generalizar achando que o desempenho de todo profissional, todo aquele profissional realmente é muito satisfatório, quando na verdade pode não ser, né? E aí o gestor ele precisa ser muito bem esclarecido sobre o nível de rigor das expectativas de desempenho. Entender que o que está sendo observado, né, o nível desse rigor, é comparado às expectativas, aos objetivos da organização, e não ao que esse gestor imagina, tem ali a sua pessoal maneira de interpretar o trabalho, identificando que isso é que é o principal do trabalho.
ele precisa ser muito bem orientado sobre quais sejam os propósitos gerais, né, de um bom desempenho para a organização. Uma outra possibilidade que nós temos, já que estamos falando aí da autoavaliação com a avaliação feita pelos gestores, né, é quando a gente vai combinar o gestor e o avaliado. Então, a gente conta com a participação ativa do avaliado, ou seja, o gestor ele não vai manifestar a sua opinião ali isoladamente, ele vai dar o feedback instantâneo para aquele funcionário no momento dele ser avaliado. Claro que isso requer um grande cuidado para não despertar ali uma possibilidade de conflito entre essas duas partes. Esse gestor ele precisa tomar muito cuidado na maneira como ele vai apresentar esse feedback instantâneo e o avaliado ali precisa ser devidamente treinado para saber ouvir, saber receber ali, saber, né, compreender as queixas que possivelmente possam ser levantadas sobre o seu desempenho nesse momento de uma interação cara a cara. O líder e o avaliador ele vai estabelecer uma comunicação direta, né, estabelecendo também o envolvimento do funcionário avaliado. Nesse instante é imprescindível que a gente tenha muito bem consolidada a empatia entre essas partes, né, para garantir uma boa compreensão do que possa ser levantado como diretrizes para melhorar o desempenho desse funcionário avaliado. E, logicamente, o gestor ele precisa conhecer o avaliado pela sua própria perspectiva, que volta a reforçar a necessidade de empatia, inclusive cogitando nessa possibilidade de conferir uma certa maleabilidade para acessar a opinião do outro. Eu preciso ser maleável. Será que essa opinião é rígida o suficiente para me desestruturar? Será que eu realmente tenho condições de aceitar, acatar algum aspecto que foi criticado na minha forma de fazer aqui o meu trabalho? Isso requer muita sensibilização e conscientização, principalmente sobre os objetivos da organização e para neutralizar possíveis conflitos que aconteçam ali em decorrência dessa avaliação. Uma tática, uma estratégia muito comum quando a gente tem esse tipo de avaliação, exatamente porque estamos aí falando de uma prática de um feedback instantâneo, é a técnica do sanduíche, que nada mais é do que o seguinte: se eu preciso apresentar alguns aspectos críticos sobre o desempenho daquele funcionário que está recebendo meu feedback, então eu começo falando das qualidades que ele tem, aquilo que ele faz muito bem feito, né, para fazer com que ele mantenha ali a sua autoestima. E no momento que eu percebo que ele realmente está confiante do que eu estou dizendo, eu vou apurar, vou levantar então os aspectos que implicam na necessidade de melhoria do desempenho, melhorar as competências desse profissional, para depois, né, voltar a falar que ele realmente tem potencial, que ele pode crescer. Por que a gente usa essa técnica do sanduíche, né? Faz os aspectos positivos, aponta um aspecto crítico e volto a enaltecer os aspectos positivos. Unicamente para não abrir margem para conflitos e também, logicamente, para não desestruturar a autoestima desse funcionário que está sendo avaliado. Então, que ele saia desse feedback confiante de que ele realmente tem a contribuir, pode vir a explorar ainda mais as suas potencialidades para ter um desempenho ainda melhor. Outro contexto que a gente pode também identificar quem será o avaliador é quando a gente consulta os pares. O que são os pares? São os meus colegas de equipe, são os meus colegas de setor, são os outros funcionários, outros profissionais que estão aqui atuantes junto comigo, fazem parte da mesma equipe, me veem no dia a dia, sabem melhor do que ninguém como que eu estou desempenhando as minhas tarefas, porque nós estabelecemos essa convivência diária na nossa rotina. Então, quando a gente considera os pares como avaliadores, isso quer dizer que nós estamos buscando opiniões de quem está no mesmo nível, então não existe disputa hierárquica, não existe nem mesmo risco aí de uma coerção que possa ser aplicada por um avaliador que seja o próprio gestor, nem mesmo uma necessidade de receio do subordinado que esteja sendo avaliado, porque está sendo avaliado por colegas, quem está ali no mesmo nível que ele. A gente pode contar então que esses colegas são parceiros que acompanham e observam diariamente o que cada um faz, então eles têm esse conhecimento de como que aquele funcionário avaliado realmente executa as suas tarefas, justamente porque existem esses contatos constantes. E isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque justamente pela própria convivência, porque estabelecem contatos constantes, a gente tem que tomar muito cuidado para que a avaliação de desempenho não seja uma condição desestruturante ali da harmonia daquele grupo ou que abra margem para que as pessoas ali estabeleçam algum tipo de conflito. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Ou eu confio plenamente na boa convivência entre esses colegas de trabalho, que podem ser aqui os pares que vão avaliar o desempenho uns dos outros, mas eu também não posso incorrer no risco de
E se alguém precisou apresentar algum aspecto crítico do desempenho de um colega, esse outro colega não gostou de receber essa crítica no feedback, isso pode acabar culminando num possível conflito. Então eu preciso ter essa malícia, né, ter essa atenção para observar essa potencialidade, essa possibilidade no processo de avaliação de desempenho feito pelos pares. E lembrando também que os colegas observam os comportamentos na organização o tempo todo. Então aqui a gente pode considerar algumas perguntas referentes, né, à avaliação comportamental, não a avaliação psicológica, que vai falar do jeito de ser, da personalidade daquele funcionário avaliado, mas de como que ele se manifesta, como que ele apresenta ali as suas ações, né, como que ele expressa as suas emoções no ambiente de trabalho. E se esses comportamentos, se essas condutas podem ou não vir a afetar o seu desempenho de alguma tarefa. Então, para não afetar as integrações entre esses pares e colegas, pode ser necessário combinar diversas fontes para que o funcionário avaliado não pense, né, que ele possa ser prejudicado unicamente pela opinião ali de algum colega. A gente pode aplicar o questionário, se for utilizado um questionário para avaliar desempenho entre os pares e também com os gestores, com outros públicos. Depois a gente compara, né, as mesmas perguntas foram projetadas para diferentes públicos, a gente tem até mesmo uma condição de dar um feedback mais completo para aquele funcionário avaliado. Agora, um outro perfil que numa avaliação de desempenho também possa ser um tanto polêmico, né, é o seguinte: se eu tenho a comum avaliação que possa ser feita pelos supervisores, pelos gestores, né, por quem esteja acima na hierarquia, a gente também pode ter a avaliação feita pelos subordinados, que é exatamente a perspectiva bottom-up, as informações que vêm da base, né, para orientar as práticas de quem está nos cargos mais estratégicos, nos cargos executivos, nos cargos gerenciais. Esse é o tipo de avaliação ideal para quando eu vou perguntar algum aspecto referente à liderança. E aí, esse profissional, pelo cargo que ele ocupa, um cargo de chefia possivelmente, ele precisa dominar a habilidade interpessoal de influenciar outras pessoas. Ele precisa apresentar liderança. Será que esse profissional realmente consegue ser um bom líder? Então eu posso aplicar esse tipo de avaliação feita pelos subordinados, porque eles, melhor do que ninguém, sabem exatamente como que essa figura que está sendo avaliada apresenta ordens de comando. Então é possível, permitida, a partir da determinação de um feedback também por múltiplas fontes. A gente precisa tomar esse cuidado, porque se incorrer no risco do gestor avaliado não gostar da opinião de um determinado subordinado a ele, existe aí um risco de uma retaliação. Esse profissional, esse gestor que foi avaliado, que ele depois perseguir aquele subordinado a ele que não apresentou uma opinião favorável na sua avaliação de desempenho. Então isso implica em garantir maior segurança ao combinar o feedback por múltiplas fontes. Então a gente pode constatar, olha, essa informação não vem apenas da opinião do seu funcionário subordinado não, gestor. Nós temos aqui outros profissionais, né, outras categorias que apresentaram uma informação semelhante à forma como o seu desempenho é percebida. Então isso é uma maneira até mesmo de resguardar ali os meus subordinados que estejam participando como avaliadores de desempenho. Isso revela a observação mais próxima do desempenho dos executivos ou dos supervisores, e quem melhor conhece as suas orientações para o trabalho serão os seus subordinados, mas é imprescindível que a gente crie meios para que esse subordinado possa de fato confiar no processo, que ele não tenha ali medos de sofrer retaliações caso o gestor dele, o supervisor dele não goste do que ele apresente ali na sua perspectiva, na sua opinião sobre o desempenho desse gestor. E isso vai depender logicamente da cultura da organização, até mesmo que em alguns casos o próprio superior, o próprio gestor demanda esse feedback, ele precisa saber como que a liderança dele está sendo percebida pelos seus subordinados. E isso vai viabilizar, portanto, avaliar lideranças, determinação, comunicação, negociação, como que esses gestores de fato se comunicam com os seus subordinados, a ponto dessa comunicação ser realmente de qualidade, para garantir que eles sejam bem percebidos na sua maneira de assumir ali cargos de chefia, cargos de liderança. Um outro público também, isso vai ser muito mais comum em estabelecimentos comerciais, é quando nós podemos contar com a opinião de alguns clientes, de algumas pessoas de fora da organização, mas que justamente porque têm uma certa frequência, frequentam ali a nossa organização com uma certa periodicidade, que realmente viabiliza que eles já tenham como formar a opinião sobre como que os nossos profissionais estejam desempenhando as suas tarefas, a gente pode então pedir para que os próprios clientes
sejam avaliadores de desempenho. Então isso é comum de ser praticado em estabelecimentos comerciais. Também pode se basear na opinião na apuração, no levantamento de opiniões, de feedbacks também de clientes internos, especialmente quando a gente tem ali alguns funcionários que demandam, que são atendidos por serviços, por processos que são conduzidos por outros colegas, por outros departamentos ali mesmo na estrutura da organização. E esse tipo de avaliação vai revelar o que é importante para melhorar e garantir a satisfação de quem seja atendido, seja o público externo, os consumidores, seja os próprios colegas que precisam ser atendidos pelos outros colegas, pelos outros departamentos, para conseguirem desenvolver o seu trabalho, as suas tarefas. Então, esse tipo de avaliação tende a ser mais objetiva, concentrada principalmente sobre alguns aspectos pontuais de como que o atendimento ocorre, se aquele profissional realmente está sempre disponível para solucionar dúvidas, resolver problemas ali que impliquem na necessidade da intervenção dele. E também esse tipo de avaliação contribui para a gestão da qualidade total. Porque se a gente tem como foco da gestão da qualidade garantir a satisfação do público que é atendido lá fora, a partir do momento que eu consulto a opinião desse público atendido lá fora, nós já temos alguns indicadores do que seja necessário melhorar na nossa qualidade, como que nós realmente estejamos conquistando excelência no que nós fazemos aqui na nossa organização. Agora, pensando aí que eu posso considerar a opinião de pessoas de fora, eu também posso aplicar uma avaliação de desempenho que conte ali com a formação de comitês de avaliações. Esses comitês podem ser formados por grupos força-tarefa, ou seja, funcionários da organização que por um determinado momento vão ficar ali só encarregados de observar como que os colegas estejam trabalhando. Eu posso consultar a opinião de analistas internos, profissionais que sabem muito bem como que o trabalho deve ser feito, ou especialistas até mesmo externos ou consultores, profissionais que já tenham uma expertise, saibam exatamente como que o desempenho deve ser analisado, mas que venham de fora da minha organização. Quando a gente forma aí um comitê de avaliação, a gente tem necessidade de planejar e orientar o que é mais relevante de ser observado, principalmente se esse comitê for formado por pessoas de fora, que não sabem exatamente o que é imprescindível aqui para um trabalho ser bem feito na nossa organização. Eles vão fornecer diretrizes também para planos de carreira e sucessão, como toda avaliação de desempenho pode acabar se concluindo. E uma vez que a gente tem a formação de comitês, a gente tem várias opiniões diferentes, a gente pode confirmar alguns potenciais dos nossos funcionários avaliados. A partir do momento que a gente pode comparar que duas ou mais pessoas tiveram uma mesma percepção sobre um determinado profissional, então a gente pode aqui reforçar, olha, existe um potencial, existe aqui algumas características que ainda não estão sendo devidamente valorizadas ou empregadas na nossa organização, mas que são perceptíveis nesse funcionário avaliado. Então, se eu posso combinar várias respostas, várias perspectivas, eu consigo precisar quais potenciais poderão ser esses. E, por fim, a comissão vai auxiliar a área de gestão de pessoas para levantar informações que vão subsidiar, inclusive, necessárias intervenções sobre essa área. Consultando a opinião de pessoas de fora, o que a área de gestão de pessoas possa vir fazer para melhorar a gestão estratégica de pessoas, de talentos ali na organização. E para fechar, como eu já estou falando aqui em outros públicos, a gente também tem a formação de múltiplas pontes, típica de uma avaliação 360 graus, que é quando o funcionário avaliado, ele vai ter ali o seu desempenho julgado, percebido por vários outros profissionais com os quais ele esteja trabalhando. Então a gente tem múltiplas fontes, múltiplas perspectivas, a gente pode comparar o que tenha sido apurado de cada uma dessas pessoas que tem avaliado o desempenho desse profissional, e a gente pode envolver todo o público com o qual esse funcionário avaliado se relaciona e ter feedbacks de diversas fontes, justamente para comparar quais são os pontos mais comuns, o que a gente realmente percebe que mais se repete nas respostas, nas percepções desses avaliadores, e a gente pode então neutralizar opiniões subjetivas, e conferir avaliações mais objetivas, menos pessoais, especialmente porque se a gente está considerando várias perspectivas, a gente tem como identificar quais são as características que mais se repetem, mais se reforçam aqui do que esteja sendo percebido no desempenho de um determinado funcionário avaliado. Perceba, portanto, que nós temos várias possibilidades de determinar quem serão os avaliadores ao implantarmos, ao praticarmos um processo de avaliação de desempenho. Mas é imprescindível que a gente tenha essa condição de identificar quem de fato serão os mais aptos
a serem avaliadores, com base, logicamente, no tipo de avaliação de desempenho que nós estejamos praticando e, especificamente, também quais serão os objetivos, o que a gente realmente quer conhecer em decorrência, né, o que possa ser apurado com todo esse processo de avaliação de desempenho. Espero, portanto, que toda essa delimitação de alguns possíveis avaliadores no processo de avaliação de desempenho tenha ficado bem compreendida aqui com a projeção dessa minha videoaula. Muito obrigado por me assistir, muito obrigado por sua atenção aqui com esse meu vídeo.